Oi, terceiro ano, tudo bem? Vamos para mais uma aula de história? Na aula passada, nós falamos sobre os indígenas. Hoje vamos aprender um pouquinho sobre outro povo que colonizou o Brasil, os portugueses. Mas vamos entender um pouquinho de onde vêm esses portugueses? Então vamos voltar 500 anos atrás. Mais de 500 anos atrás até. Há mais de 500 anos atrás, o mundo não era como é hoje. Mas existiam alguns reinos, que hoje são países, que eram muito ricos e que exploravam vários novos lugares no mundo. Dois desses reinos eram Portugal, que é esse país bem pequenininho que fica aqui na Europa, e Espanha, outro país vizinho de Portugal. Esses dois reinos, que hoje são países, fizeram grandes navegações e meio que disputavam quem descobrisse novas terras. Para fazer essas navegações, eles precisavam de barcos maiores e inventaram as caravelas. A caravela era um barco que conseguia navegar pelo oceano. O objetivo dos portugueses e dos espanhóis era, além de explorar, conhecer novas terras, também descobrir um caminho pelo mar para as Índias. As Índias eram terras do Oriente. Hoje, as Índias se chamam Índia, são um país. Naquela época, eram chamadas de Índias. Era um pouquinho maior do que é hoje. Os espanhóis tentaram descobrir um novo caminho para as Índias, cruzando o oceano. Porém, eles se depararam com uma nova terra. Tempos depois deram o nome dessa terra de América, que é o nome do nosso continente. Os portugueses tentaram chegar até as Índias circulando o continente africano, porque os portugueses já exploravam bastante esse continente. Então, as caravelas portuguesas chegaram até as Índias contornando a África. Numa dessas viagens, o rei de Portugal já sabia que existia terras novas, um novo continente, que era a América, que tinha sido descoberto pelos espanhóis. Porém, eles fizeram um acordo. Dividiram essa terra. Uma parte seria dos portugueses, outra parte dos espanhóis. A parte que os espanhóis já tinham descoberto ficaria com eles. E os portugueses ficariam com as partes mais próximas da África. Foi assim que um navegador foi explorar essas novas terras e chegou ao Brasil. Quando eles chegaram ao Brasil, já imaginavam que aqui teriam povos morando, porque já conheciam as histórias dos espanhóis que chegaram nas terras mais ao norte da América e que havia lá também vários índios. Então, eles já imaginavam que iam encontrar alguns povos, só não sabiam como eles eram. Os portugueses chegaram aqui no dia 22 de abril de 1500, numa expedição de Pedro Álvares Cabral. Ele era como o chefe dessa expedição. Portugueses. Depois que os portugueses descobriram o Brasil, eles iniciaram a colonização. A colonização foi a estratégia utilizada pelo governo português para explorar o território brasileiro. Então, como eles colonizaram? Enviaram mais caravelas, mais barcos ao longo do tempo. Padres jesuítas vieram residir aqui, exploraram a terra, e foram cada vez mais tomando conta dessa terra. De um lugar que eles foram primeiro, que era na Bahia, eles foram tomando posse de todo o território. O país colonizador era chamado de metrópole.
E o território administrado e explorado pela metrópole era denominado colônia. Então, Portugal era chamado de metrópole, porque ele é quem dominava a colônia, que era o Brasil. A função da colônia era produzir e fornecer mercadorias que pudessem enriquecer a metrópole. Então, Portugal costumava dizer que o Brasil era a galinha dos ovos de ouro de Portugal, por ser um território muito grande, uma terra muito boa. Portugal explorou muito o Brasil, primeiro retirando árvores da terra, depois utilizando a terra para plantar cana-de-açúcar, por exemplo. Açúcar era um produto que valia muito dinheiro naquela época, porque era muito difícil, era raro. E depois, com a exploração do ouro e de diamantes. Os colonizadores portugueses utilizavam a mão de obra indígena para extrair uma árvore chamada pau-brasil, cuja tinta era usada para tingir tecidos e tinha muito valor na Europa. Então, eles usavam os próprios índios que viviam aqui para cortar as árvores, para levarem essas árvores cortadas para Portugal. Seu material era muito utilizado na fabricação de móveis, violinos, construção de casas e até embarcações, pelo seu aspecto ser bem duro e resistente, além de possuir uma coloração avermelhada, que chamava muito a atenção e valorizava o seu preço. Uma curiosidade é que o pau-brasil, até hoje, apesar de raro, é utilizado para fazer arcos de violino. O corante avermelhado era extraído no interior do tronco para o uso de tintura de roupas e acessórios da nobreza da época da exploração. Essa tintura era semelhante a um produto encontrado apenas na Ásia Oriental na época das navegações. O tecido vermelho era considerado um tecido nobre, então ele era raro e caro. Por isso, o corante produzido pelo pau-brasil valia muito dinheiro na época. Os portugueses se consideravam senhores da terra e achavam natural tomar posse dela e de seus habitantes, fazendo-os escravos. Os portugueses, quando chegaram aqui, escravizaram muitos índios para trabalhar na extração do pau-brasil, na mineração, nas lavouras de cana-de-açúcar. Depois é que eles pararam com essa escravidão. Para os indígenas, a colonização portuguesa resultou na destruição de grande parte da população, no enfraquecimento da sua cultura e na perda de suas terras. A destruição da população pela escravidão, morte por doenças que os portugueses traziam junto com eles e os índios não tinham um organismo forte para combater essas doenças. Enfraquecimento da cultura, tanto pelos portugueses quanto pelos padres jesuítas, que insistiram em catequizar os índios e ensinar-lhes que a sua cultura era errada. Hoje, o que temos de terras indígenas no Brasil são esses pontos verdes. Um país que antes era ocupado totalmente pelos índios, hoje tem apenas esses territórios para eles. Agora vocês já podem fazer atividade. Para os índios, a coisa não foi nada tranquila nem favorável, mas acho que para vocês, depois desse vídeo, vai ficar mais fácil. Um abraço, pessoal!